Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos a mais um domingo aqui com a gente. Hoje nós temos alguns recadinhos para dar. O primeiro deles é que houve uma alteração nos palestrantes. O Kiko faria a palestra hoje e na semana que vem seria eu, mas aí eu passei a minha vez e aí o Hernani veio hoje nos socorrer e semana que vem será a palestra do Kiko, tá? Outro recado é que nós estamos agora com a campanha para fazermos a nossa tão famosa festa junina no mês de julho. E como sempre nós teremos várias atividades e teremos o bingo, que sempre é feito entre nós trabalhadores. Nós levantamos os prêmios, só que dessa vez nós fizemos diferente. Nós criamos uma lista na Casas Bahia, onde tem prêmios desde 15, 20 reais até os preços mais caros. Mas assim, acho que o mais caro é 250, 300 reais, não é isso, Asmi? E quem tiver oportunidade e puder contribuir, nós agradecemos, porque nós já conseguimos alguns prêmios, graças a vocês, mas ainda falta alguns para a gente poder completar o nosso bingo. Então, se vocês tiverem vontade, lá no nosso Instagram tem um link que já nos leva lá para a vaquinha, tá bom? Nós gostaríamos de agradecer também as doações. Graças a vocês, a gente tem conseguido manter a nossa assistência social. Então, sempre que vocês puderem vir à casa e tiverem oportunidade de contribuir com algum alimento, com roupas, porque também o nosso bazar aqui, todo o valor que nós arrecadamos é convertido para as obras sociais da casa ou para a manutenção da casa, tá? Então, muito obrigada pela ajuda de vocês todos os meses e continuaremos contribuindo, ajudando e esperando que vocês nos ajudem a completar essa tarefa também, tá bom? Estão preparados? Então vamos abrir aqui ao acaso. Esse aqui é um livro novo, tá, gente? A gente fazia aquele outro Recados da Vida, agora a gente vai usar Recados da Vida não, Jesus no seu dia a dia. A gente vai usar o Agenda Cristã, porque as mensagens já estavam ficando repetidas, tá? Mas é um livro de Chico, por André Luiz. Lembranças úteis. Não viva pedindo orientação espiritual indefinidamente. Se você já possui 2 semanas de conhecimento cristão, sabe a saciedade o que fazer. Não gaste suas energias tentando consertar os outros de qualquer modo. Quando consertamos a nós mesmos, reconhecemos que o mundo está administrado pela sabedoria divina e que a obrigação de cooperar invariavelmente para o bem é nosso dever primordial. Não acuse os espíritos desencarnados sofredores pelos seus fracassos na luta. Repare o ritmo da vida, examine a receita e a despesa, suas ações e reações, seus modos e atitudes, seus compromissos e determinações, e reconhecerá que você tem a situação que procura e colhe exatamente o que semeia. Não recorra sistematicamente aos amigos espirituais quando acomezinha os deveres que lhes competem no caminho comum.
Eles são igualmente ocupados, enfrentam problemas maiores que os seus, detêm responsabilidades mais graves e imediatas. E você, nas lutas vulgares da terra, não teria coragem de pedir ao professor generoso e benevolente que desempenhasse funções de ama seca. Não espere a morte para solucionar as questões da vida, nem alegue enfermidade ou velhice para desistir de aprender, porque estamos excessivamente distantes do céu. A sepultura não é uma cigana cheia de promessas miraculosas, e sim uma porta mais larga de acesso à nossa própria consciência. Emmanuel é fofo, mas às vezes ele dá umas puxavanco de orelha bonito, né? Pessoal, antes da nossa prece, eu vou lembrá-los de pegar o celular e colocar no modo de vibrar para a gente poder evitar ter as mensagens, porque às vezes a gente está tão aqui conectado com a mensagem que a espiritualidade nos traz, que o palestrante está falando para a gente, aí toca uma mensagem, a gente se perde e volta para as nossas preocupações diárias. Tá? Então, sempre que vocês entrarem nesse salão, coloca o celular no modo vibracal para ficar atento, mas tira o som para a gente poder manter essa harmonia do dia a dia, tá bom? Então agora, confiantes no divino amigo do Mestre Jesus e no nosso Pai amado, que anseia pela nossa evolução, pela nossa melhora diária, vamos nos conectando com os nossos amigos espirituais e agradecendo por mais este dia, por mais este sol que brilha sobre os nossos olhos, sobre nossas cabeças, pela oportunidade do ar que respiramos a todo instante. Vamos agradecendo por todas as benesses, por tudo aquilo que Deus nos trouxe nessa vida. Em especial, por esta casa, que é um farol de luz que ilumina os nossos dias, que abre as nossas consciências para as nossas responsabilidades, para o amor que temos de Deus, de forma parcial para todos nós. Vamos agradecer por tudo que recebemos. E neste momento também, ainda como pequeninos que somos, vamos pedir para que esse sentimento de gratidão e o reconhecimento de tudo que temos permaneça nos nossos pensamentos de forma constante, para que consigamos aproveitar tudo que Deus nos deu. Vamos agradecendo também pela presença do Hernani, que sua palestra hoje venha de encontro aos nossos pensamentos e anseios do nosso coração, que a espiritualidade traga aquela palavra, aquela mensagem que ecoe dentro do nosso coração e que a gente consiga refletir e levar esses ensinamentos para o nosso dia a dia. E permanecemos juntos aqui, unidos em pensamentos, refletindo sobre o tema de hoje, que é a estranha moral com o Hernani. Graças a Deus. Bom dia. Bom dia. Tudo bem com vocês? Isso é bom. Toda vez que ela coloca esse microfone, eu penso que eu sou o William Bonner. Os cabelos brancos eu já tenho. Ela falou do nosso tema de hoje, estranha moral. Alguém já teve a oportunidade de ler esse capítulo do Evangelho? Sabe do que trata? Alguém? Não? Uma pessoa. Já é alguma coisa. No capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, o título Estranha Moral vai levar de encontro algumas coisas que Jesus disse que para nós parece estranho. Vou dar um exemplo. Grandes multidões marchavam com Jesus. Ele se voltou e lhes disse: se alguém vem a mim e não odeia o seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e irmãs e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Oh. Estranho, né? Para quem já vem olhando Jesus com a forma amorosa, Jesus que disse, amai vossos inimigos, e agora esse contexto, está aqui. E Kardec é cirúrgico. Ele vem com a linha de pensamento de todos os ensinamentos de Jesus, e no capítulo 23 ele coloca isso. E aqui também fala mais. Ele fala sobre abandonar pai e mãe, deixai os mortos enterrar seus mortos. E essa passagem, o rapaz, Jesus, eu vou te seguir, mas deixa eu só enterrar meu pai. E ele fala assim, deixai os mortos enterrar seus mortos, segue-me. Desconsiderando toda aquela questão filial de pai com filho, no momento de um velório e no momento da despedida. E eu não vim trazer a paz, mas a divisão.
que é a questão da espada. A gente lendo esse texto, no finalzinho, Kardec coloca algumas coisas interessantes para a gente. Nós vamos partir de dois princípios. Primeiro, a época que Jesus vivia, qual era a letra hebraico? Dizem que naquela época, eu devo ter vivido lá, mas não lembro, né? Que a gente vai desencarnando. Dizem que naquela época o hebraico era muito pobre na simbologia da literatura. E nesse texto, se você ler, vai dizer o seguinte, que a palavra odiar também era entendida como amar menos, que muda todo o contexto. Que muda todo o contexto. É notório que ou o evangelho, quem escreveu, que só foi escrito depois da morte de Jesus, escreveu no contexto que não entendeu direito, ou Jesus não disse da maneira que disse. Porque se eu pegar esse mesmo texto que eu li agora e falar com voz imponente, tem que odiar. A impressão é uma. Agora, se a gente falar do contexto que Jesus nos ensina, a impressão é outra. E aí eu recorro a Emmanuel. Tente extrair sempre o espírito da letra. Porque a letra é morta. Então nós precisamos entender. Aquele contexto que Jesus nos ensina é o que prevalece. Aqui ele nos mostra algumas coisas que a gente deve refletir realmente. Você quer ver? Vamos trazer para o nosso dia aqui, vamos falar da separação dos filhos, pais e mães e irmãos. Né? Geralmente quem casa, sai da casa dos pais. Não é isso? Quem vai para a guerra é um soldado que foi escalado, ele sai das casas dos pais para servir alguma coisa. Não é isso? Há uma separação. Não há? Não há uma separação coerente que nós estamos vivendo? Não é isso? A espada. O que Jesus quer dizer quando ele disse, eu trouxe a espada, a divisão? É simples. Vou pegar mais esse tema para a gente poder discutir. Na época que eu estava no mundo, sabe aquelas coisas do mundo, que todos nós vivemos, eu tinha muitos amigos. Porque eu descobri que eu tinha uma geladeira grande em casa, que guardava 12 caixas de cerveja. Então a minha casa era repleta de amigos. Assim, todo sábado, domingo, aparecia um monte de gente lá. Hernani, você é o cara. Hernani, olha, Hernani. E eu me achava um balão, sabe aqueles balão inflável? E aí a gente vai com o tempo e as coisas da vida vão acontecendo, e chega pra gente o momento da divisão, que é uma espada. Há amigos que eu deixei, ou me deixaram, com grande carisma. Gosto muito deles, independente da sua opção religiosa, sexual, da cerveja que toma. São meus amigos. Sinto falta. Mas pelo fato de eu ter escolhido, por N motivos, e um deles foi a dor, me levado para a doutrina espírita e ter um pouco de coerência comigo mesmo, e nada contra aquele que bebe, ou aquele que tem uma cerveja igual a mim em casa, nada contra, nada contra. Simplesmente eu escolhi um outro caminho. E quando você começa a escolher caminhos diferentes daquilo que é comum, surge a espada, que divide. Faça a experiência, faça uma reflexão na sua vida. Independente de qual exemplo que seja, as escolhas que você faz na vida, inevitavelmente vão separar você de alguém. Pode observar. Inevitável. Sejam elas escolhas boas, e aí nós precisamos entender isso, ou seja elas escolhas ruins. Vão te separar. Você quer ver uma coisa? Eu sempre dou esse exemplo, que eu acho que fica uma figura muito interessante. Se você é uma pessoa maledicente, gosta de fofoca, ninguém aqui gosta, né? Espírita não tem esse negócio. Gosta de... Espírita não faz fofoca, né? Faz fofoca. É invejosa. Maldosa. Premedita as coisas. Sabe dar a volta nas pessoas, né? Isso tudo que é sinônimo de bem-estar na sociedade, né? Você está dentro do seu barquinho com tudo isso. Você acha que Jesus está com você? Pensa mesmo. Pensa. Fazendo o que você está fazendo nesses exemplos? Ele não está com você. Ele só está te olhando. Você pode ter certeza. Quando nós escolhemos um caminho que não é de toda a sua base cristã, não importa qual religião, ele não está. Veja, o não estar não significa abandonado, que você não tem mais salvação. Não, não é isso. Ele simplesmente não é
coautor das tuas atitudes que são contra as suas leis e as leis divinas do Pai. E quem deu esse exemplo maior? Ele. O que os fariseus fizeram com ele? Jesus, para agradar os fariseus, pensavam como eles? Não, de maneira alguma. Quantas vezes Jesus foi testado? E ele permanecia na posição dele, né? Que é a espada. Tanto foi forte isso, o que nós fizemos? Eu falo nós, porque quem tem alguém chegando na doutrina espírita agora, não. Eu sempre pergunto isso para a pessoa não assustar, né? Eu falo nós, tá vindo, seja bem-vindo. Tá? Eu falo nós porque nós temos um processo reencarnatório. E provavelmente alguém de nós aqui esteve lá atrás, quando Jesus estava vivo na Terra. Isso é tão legal que quem tiver a oportunidade de ler o livro Memórias do Suicida, vai estar lá. Um dos personagens, Camilo Botelho, que é um suicida, faz uma regressão lá quando está sendo tratado no mundo espiritual, para entender por que ele passou por todo esse processo. Enfim, eu não vou dar o spoiler do livro, que é um excelente livro. Ah, e tem um audiobook também. Você pode pôr no carro e ir escutando. São 22 horas de audiobook. E quando ele faz aquela regressão, o que mostra para ele? E quando eu até comentei com a minha companheira que eu às vezes eu me vejo assim. Mostra que naquela turba de pessoas, porque vamos raciocinar. Sexta-feira Santa, da palma, né? As palmas. Como é que Jesus entrou em Jerusalém? Aplaudido. Não é isso? No domingo, o que fizeram com ele? Da sexta para o domingo mudou tudo, né? Então presta atenção. Esse Camilo, na sua regressão lá no plano, que serviu como tratamento para ele entender, mostrava que aquela turba de pessoas que conviveram na época com Jesus, ele era um de que quando Jesus passava com a cruz, tacava pedra em Jesus. Por que eu estou dizendo isso? Porque essa consciência moral demanda muito mais das nossas existências, que a gente vem fazendo progressos limitados, mas viemos fazendo barbaridades. Barbaridades. Tanto é que a questão da letra, ela tem que ser bem entendida e tirar o espírito dela. O que nós fizemos depois que Jesus morreu com o cristianismo? Veja de novo o termo, nós. O que nós fizemos? A Inquisição. Eu estava lendo um texto e depois eu acompanhei uma pastora evangélica que faz um trabalho no Ocidente, para o lado do Paquistão. E ela fala um pouco da questão de como a gente usava a Inquisição para falar de Cristo. Eles entravam numa casa onde tinha uma mulher que geralmente estava abandonada pelo marido e, por N fatores, achavam que a mulher era bruxa ou era anticristã. O que eles faziam? Pegavam a mulher, botavam ela na fogueira e queimava na frente dos filhos. E abandonava os filhos. Em nome, e escrevia nas paredes assim, em nome do Cristo. Pergunto eu, aonde é que Jesus ensinou isso? Calma. R$10. Onde Cristo ensinou isso? Eu gostaria de ler o Evangelho, e ele falando assim, aquele que não tiver conforme a minha ideia, você vai lá, entra na casa, põe fogo na casa e queima as pessoas. Aonde está escrito isso? Está escrito de maneira que as pessoas que fecham o pensamento e não tiram o espírito da letra, entendem isso aqui. E essa missionária, lá no Paquistão, encontrou um caso peculiar. Porque eu quero contar esse caso para a gente entender o que é realmente uma moral cristã. E não a estranha moral. Porque a estranha moral todos nós já temos. E é fácil a gente usar ela. É só você partir do princípio que você está certo e o resto está errado. Pronto. Você já resolveu o problema da estranha moral. Você é um deles. Essa missionária conta a seguinte história. Um cristão, um senhor, de 26 anos, se não me engano, foi pego por um outro segmento religioso lá no Ocidente. Ele tinha um filho, nessa época, pequeno, e durante 22 anos, ele ficou preso por esse segmento religioso. Semanalmente, ele era torturado. Torturado. Isso agora, tá? Em 10, 15 anos atrás, tá? Não é na época da Inquisição, não. Ele era seguidamente torturado. E quando torturavam ele, olhavam para ele e falavam assim, nega o Cristo.
Ele falava, não. E era assim. Fizeram um buraco de 1 por 1 e colocaram ele amarrado, ajoelhado dentro. Jogava migalhas de pão, um pouquinho de água e tortura. 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 Depois de 20 anos, os soldados que iam lá fazer, recebiam ordens, iam fazer isso, resolveram usar uma estratégia. Vamos trazer o filho dele aqui. Vamos tentar fazer uma chantagem emocional com esse rapaz, para que ele possa sair do cristianismo e vir com a gente. Que era a ideia primordial, né? Trouxe o filho. Só que depois de 20 anos ele não reconheceu o filho. Até que numa conversa ele falou, meu filho. E ele lá já lesionado as pernas, porque não andava, estava dentro do buraco. E aí o filho fala para ele, porque o soldado mandou, né? Pai, é só o senhor negar Cristo, que o senhor sai daqui agora comigo. O que você faria? O que você faria, seu filho? Se ele chegasse e pedisse para você, o que você faria? Não, vamos ser sinceros, gente. Tem que ser sincero. O primeiro tapa eu já estava falando, não precisa mais bater. Não é verdade? Quantas vezes a gente nega Cristo no nosso dia a dia? Eu não vou entrar nesse detalhe. Vamos voltar para a história. Vamos voltar para a história. E ele fala o que para o filho? Não. Não. Não nego. E uma frase que me arrepia. Eu não nego o meu Salvador. Porque eu não sei viver sem ele. Me emociona. Aqui não é hora para chorar, né? A hora para chorar é depois. Tiram o filho. Aí o comandante fala assim, então vamos judiar mais. Tira ele do buraco. Aí começaram a fazer o seguinte com ele. Ajoelhado, o soldado pegava a cabeça dele e batia com o joelho na boca. Pá, pá, pá. Ele perdeu todos os dentes da boca. Colocava ele no buraco de novo sangrando. Ele já estava morrendo. Chegou um momento que ele conta esse relato, porque depois que ele foi salvo, ele conta esse relato para essa missionária. E essa missionária relata o seguinte, enquanto nós estávamos esperando ele na casa humilde, ainda meio que escondido, quando ele entrou, amparado, na sala, olha a frase da missionária, o ambiente se preencheu do Cristo. E ele judiando dele desse jeito. Então, chega uma hora que ele relata para ela e fala assim, teve um dia que eu caí no buraco novamente, que eles me colocaram, e eu falei assim, Jesus, eu não aguento mais. Eu não estou aguentando mais. Sabe o que ele disse que ouviu? Ama o seu adversário. Veja, isso aqui não é a história da Marvel de super-heróis, não. Isso aqui é a história de um cristão que tem um processo reencarnatório doloroso às vezes, mas que não abre mão, como diz Estevão no livro Paulo e Estevão. O sinédrio, que é o mundo, tem 1000 maneiras de me fazer chorar, mas eu desconheço-lhe uma maneira de me afastar do amor do Cristo. E esse cara lá falando, e ele escuta essa voz, ama. E quando o soldado retornou para mais uma sessão de tortura, ele disse, entendi, meu mestre. E ele conta para a missionária que ele olhou nos olhos do soldado com amor, que eu ainda não sei como é. Eu não sei como é isso. Eu não sei. E o soldado disse para ele assim, não me olhe assim. Não me olha assim. O soldado se converteu ao cristianismo. E ele foi libertado depois. E viveu durante alguns anos ainda para contar essa história. O que isso tem a ver com a estranha moral, Hernani? Tudo. Porque às vezes esse exemplo de tortura é o que você faz na sua vida. É a estranha moral que você pega para você, do jeito que você quer. Quando às vezes você se revolta e fala assim, Deus, dá licença que agora quem vai resolver sou eu. Deixa que eu soço. Eu faço acontecer. Eu sou dono de tudo. A minha vida eu só tenho o que tenho porque eu fiz. E esquece da moral cristã. E esquece. Nós temos isso ainda conosco ou não? Temos. Temos. Nós temos. Nós temos.
E qual que é o momento que a gente às vezes balança e reflete sobre as nossas atitudes? Quando a vida nos tortura. E às vezes, nós até gostamos, sabia? Há um estudo psicológico que fala que muitas das vezes o sequestrado começa a gostar do sequestrador. Tem um nome para isso. E às vezes a gente não quer sair dali. Não quer. Por quê? Porque o seu condicionamento moral ou a sua estranha moral é muito mais forte do que aceitar a moral do Cristo. E sabe por que ela é mais forte? Porque dentro de nós existe uma coisa chamada orgulho, egoísmo. Não vou ceder o braço. Ele que me peça desculpa, onde já se viu um negócio desse? Onde já se viu um negócio desse? E a gente não dá o braço a torcer. E o que Jesus nos pede? Pedro pergunta para Jesus, né? Jesus, quantas vezes eu tenho que perdoar? 7 vezes? E o 7 aí tem uma alegoria na língua judaica. Jesus fala o que para ele? Não 7 vezes, mas 70 vezes, 7 vezes. O que quer dizer sempre? Sempre. Tem alguém aqui de mal de alguém? Hã? Ninguém? Não? Que bom. Tudo espírito evoluído já. Está tudo certo. Tem alguém de mal com a sogra? Não precisa estar de mal. Mas que pensa assim, olha, esse final de semana ela poderia ficar em casa dela, né? Lá... Cuidado, hein? Lá na Bahia e eu aqui em São Paulo. Nós temos esse condicionamento às vezes. A pessoa não precisa falar nada. Quer ver? Já escutou isso aqui? Eu não gosto do jeito dessa pessoa. Já reparou? Só pelo jeito da pessoa, você fala que você não gosta. Não é? Ou eu estou mentindo? Esse cara não é muito bom. Sabe? Isso é o condicionamento da estranha moral. Você traz para você o que é certo e o que é errado. Do seu ponto de vista. Tudo bem? Agora vamos analisar nosso ponto de vista? Quem somos nós nessa história? Que parte do pacote de bolacha você está? Quer analisar? Vamos lá. O que a doutrina fala para a gente? Que nós somos criados simples, ignorantes. Tudo bem? Você que está chegando agora. E é um processo reencarnatório. Você tem uma vida só, já expliquei isso aqui, e várias encarnações, e que você vem no processo evolutivo. E que a Terra é um mundo de expiação e prova. Qual é a categoria que nós se encontramos? Os espíritos encarnados na Terra. Nós estamos mais perto da angelitude ou do primitivismo? Do primitivismo. Nós acabamos de sair do mundo primitivo para expiação e prova. Então nós estamos mais perto do lodo do que da água limpa. Nós temos ainda vários processos para chegar lá, como espíritos felizes, iluminados, crísticos. Nós estamos muito longe. Então, pera um pouquinho. Quer dizer que o que nós temos vivendo aqui ainda é porque nós ainda temos muito, mas muito a melhorar. A melhorar. E o que nós espera? Boa. Já no animal? Isso, Leão Diniz. Isso. Essa frase é atribuída a Leão Diniz. É exatamente o que ela disse. Nós estamos aonde? Acabamos de sair do animal para o hominal. Que é um processo que a doutrina espírita, quem não está fazendo o curso da doutrina espírita, eu aconselho pegar na recepção ali, busca as meninas. Esse curso explica todo esse processo nosso, do espírito, que ela acabou de dizer. Nós nascemos aí de princípio inteligente, depois a gente se torna um espírito encarnado. Esse é o nosso condicionamento. Você quer ver uma coisa? Você acha que Jesus, com o patamar de evolução espiritual que ele tem, ele teve raiva? Como a gente tem? Né? Das coisas. Vocês já se pegaram quebrando alguma coisa assim com ódio? Já? Várias vezes. Em que estado você se encontra nesse momento? Animal? Por que eu estou dizendo isso? Porque para nós nós precisamos treinar muito ainda a moral do Cristo. Nós precisamos exercer isso todos os dias. E sabe como é que a gente vai conseguir? Todos os dias pensando um pouquinho nisso. Não tem mágica. Não tem mágica. E outra coisa, Jesus, Deus, não tem pressa. A Terra está aí há 4,5 bilhões de anos, conforme a geologia explica. E Jesus já é Cristo há 8 bilhões de anos. Então, quando ele pegou nosso planetinha para cuidar, ele já era Cristo há quase 4 bilhões de anos. Informações da doutrina espírita. O que nós temos que fazer todos os dias
E qual é a ferramenta que você tem para isso? Exercer e trabalhar uma moral onde você começa a compreender as pessoas, onde você começa a ter mais tolerância, onde você começa a ter paciência, perdoar, que é o mais difícil, compreender as ações que as pessoas trazem conosco. Onde é que a gente começa? Não peça paciência para Deus, porque senão ele dá um problema para você. Com certeza, não tenho dúvida. Nós temos que saber pedir as coisas para Deus, né? Onde é que você começa? Qual que é o seu endereço? Seu endereço mesmo. Eu já sabia, eu sou médium, só perguntei para ver se... Começa nesse endereço aqui com eles, ó. Aqui começa. Começa no seu endereço, na sua casa. Esse processo educativo. Com todos aqueles que estão lá dentro com você. Com todos. Até o pet, né? Também faz parte. Porque nos ensina muitas vezes. Então, esse processo começa com você. É com você vivendo com a sua família, cheia de problemas, como disse a nossa irmã ali, para nos dar paciência, tolerância. É aí que você começa a exercer. E quando você tiver dúvida, pensa no Cristo. Aquela perguntinha básica. Se fosse Jesus agora, o que ele faria com a minha sogra? Eu respondo, ele curou a sogra de Pedro. Entende? É nosso. A doutrina do Cristo é nossa. E aí, é assim, Hernani, mas você já fez todos os cursos da Casa Espírita, você já trabalha no mediúnico, você já conversa com o Espírito. Eu vou explicar. Como é que Jesus te olha? Amar a Deus sobre todas as coisas, de toda a tua alma, de todo o teu conhecimento. Não é isso? O meu conhecimento é igual ao teu? Você pode ter muito mais do que eu. Mas ele me ama do mesmo jeito. Então, para você começar, você não precisa adquirir um patamar superior de conhecimento. Você só precisa querer. A olhar para essa estranha moral que o mundo nos prega, se você observar, prega, para você traduzir isso para a moral do Cristo. Porque a moral do Cristo, ela resume da seguinte maneira, foi ele que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ele reforça ainda, né? Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então, quando eu pego Jesus de exemplo para a minha vida, eu estou em direção ao Pai. Agora, a pergunta quando ele fala isso é a seguinte: você, com a sua estranha moral, que caminho você está levando? Que verdade você solta? E que vida você quer ter? Essa é a reflexão. Nós precisamos parar e pensar nisso. E aí, deixa eu falar uma outra coisa. Não é uma questão, a doutrina espírita, ela é uma bênção. Ela é uma bênção. Porque nos traz uma fé raciocinada, discutida, vivida. Para você entender as dores do mundo, ela nos dá condição. Porque, pergunto para vocês, para a gente falar disso, quando uma criança nasce sem 2 braços, sem 2 pernas e cega, você já se perguntou por quê? Ué, como eu aprendi quando era pequeno, não pecou. Por isso que se enterra as crianças no caixão branco. Não é isso? Eu estou errado. Porque ali é anjo, não pecou. Mas então, como é que nasce? Que Deus é esse? Né? Essa é a reflexão. Cada um não precisa responder. Que pega uma criança que não pecou, tira os 2 braços, as 2 pernas e deixa cego. A doutrina nos traz o esclarecimento que só pode ter sido ações de outra vida, de outra reencarnação, que é um processo que nós colhemos. Então, Hernani, você está me dizendo o seguinte, que eu sou responsável por tudo aquilo que eu estou vivendo? Eu não queria chocar vocês, mas é. Ah, então se eu ficar aqui esperando que Jesus apareça e me salve, não, ele está aí já. Ele só precisa que você se movimente. Que você pegue a estranha moral que nós praticamos há tantas encarnações
e transforme ela na moral do Cristo, que é salvadora, que nos alimenta, que nos preenche de esperança, que traz paz para o nosso dia. Porque muda tudo. Muda tudo. Muda tudo. Pode ser que aqui tem alguém que já perdeu um ente querido, muito querido. Quando você coloca alguém querido num caixão e pensa que acabou, a dor tem um tamanho muito grande. Agora, quando você põe alguém no caixão que você ama e você fala assim, até daqui a pouco, é outra coisa. A doutrina não tira a sua dor, presta atenção. Ela não tira a sua dor, mas ela pode tirar seu desespero. Seu desespero. Ela te dá conforto. A literatura nos fala dos filhos que vão embora antes, do lar da bênção, onde as mães em sono encontram seus filhos. Então a doutrina espírita nos traz base de crescimento de uma moral cristã. Porque o espiritismo é a moral cristã viva. Não sei o que estou dizendo, está aqui em Kardec. O que nós precisamos é compreender e enxergar, porque aqueles que têm olhos para ver que veja, qual é a moral que você estabelece na sua vida. Eu posso contar uma historinha que aconteceu comigo? A senhora fique à vontade. Eu tenho o filho dela foi assassinado. Assassinado? Ele era policial. E aí eu entrei na sala de passo e entrei pedindo a Deus, fazendo prece por ela. Era uma situação delicada que foi ela que estava vivendo. Usando da caridade. Aí eu fiz uma prece. Na hora, o espírito do filho dela se apareceu a mim, que tinha desencarnado, assassinado, e falou para mim assim: continue rezando por ela, porque esse pedido foi meu, porque eu fui um daqueles que preguei o prego no braço de Cristo. Está aí. Depoimentos que nos trazem para a realidade. Né? E é assim, viu, gente? Por mais que às vezes possa parecer estranho, nós espíritas ainda, mesmo nós que vivemos já da doutrina há algum tempo, muitas das vezes, e aí tem alguns aqui que podem concordar comigo ou não, na reunião mediúnica acontece algumas coisas que a gente sai de lá pensando assim, será? Porque nós não estamos acostumados com isso. Sabia? Porque como é que deve ser no mundo feliz? Como é que deve ser essa questão mediúnica no mundo feliz, na moral? E eu acredito que poderia ser assim. Porque como é que Jesus Cristo se comunica com seus ministros? Manda WhatsApp? Como é que é o seu nome mesmo? Vou pegar você. Gabriel? Ah, já tem nome de santo. Ó. Vou mandar um zap pro Gabriel aqui, só um minuto. Gabriel, tudo bem? É Jesus. Gabriel, né? Aí ele pergunta assim, você pode falar agora? É assim que Jesus trata? Você pode falar agora, Gabriel? Aí o Gabriel fala, só um minuto, Jesus, depois de falar. Né? Oi, Nani, tudo bem? Você está onde? Está no Esperança? Está no Consolador fazendo palestra? Dá para você dar esse recado para mim? E eu coloquei no silenciador e não vi. Aí Jesus fala assim, você não olhou o zap? Você acha que é assim que ele governa todos nós, irmão? Deixa eu falar uma coisa para você. Está vendo esse coração aí ferido? Está vendo essas dores que você está sentindo? Ele sabe de tudo isso aí. Ó. Tudo. Sabe esse pensamento que você está querendo fazer? Que às vezes sua consciência fala, olha... Sabe? As atitudes que você tomou, que você já machucou alguém e você fica assim, meu Deus, por que foi que eu fiz aquilo? Ele sabe, viu? Por isso, quando você encontra com Cristo, o teu amor, Paulo, o teu amor, Cristo, me constrange. Porque Ele te conhece sem máscaras. Ele sabe qual é a moral que você usa. Isso te conforta ou te dá desespero? Essa é a pergunta. Se você encontrar Jesus hoje, te conforta? Esquece aquele negócio, agora eu estou salvo. Jesus está aqui, vai me pegar no colo, vai me levar. Esquece isso. Se você tivesse um papo reto com Jesus hoje, te conforta ou assusta? Se ele pegasse um livrinho, chegasse do seu lado, o Evangelho segundo o Espiritismo, com algumas anotações no rodapé. Aí eu encontro com ele e falo, oi, Hernani, tudo bem? Tô vendo aqui, Hernani, aquela vez lá que você chutou o cachorro. Nossa, Hernani, você viu que a sua mãe fez o feijão sem sal?
O seu pai estava doente, né? Você foi visitar ele quantas vezes mesmo? Porque há histórias disso no mundo espiritual. É a mesma coisa, por exemplo, está todo mundo aqui desencarnado, chegamos na colônia, todos nós aqui agora, vamos fazer uma viagem. E aqui nesse telão, dois mentores falam assim, vamos escolher alguém para mostrar o WhatsApp. Aqui no telão. Todas as suas conversas, inclusive aquela que você apagou. Todas as imagens. Como é que você se sentiria? É constrangedor, sabe por quê? Porque nesse livro Hora dos Suicidas também acontece isso. Quando eles estão visitando os ambientes de socorro, que eles pegam e vejam os mentores trabalhando com um grande obsessor suicida, que mostra na tela o que ele fez de maldade, Camilo Botelho fala assim, eu preciso sair daqui. Porque se me colocar ali, vai ver tudo aquilo que eu fiz. É constrangedor às vezes. Então por isso que eu falo, qual é a sua moral hoje? Sabe por quê? Esquece aquilo que você já fez de errado. O importante é você reconhecer e falar assim, daqui para frente, eu preciso melhorar. E sabe como é que começa isso? A oportunidade de Deus é maravilhoso. Todos os dias ao amanhecer é como se ele te dissesse. Quem usa muito isso são os judeus, tá? Filho, dou graças a ti, Pai, por me ofertar mais um dia, onde eu posso recomeçar, reconhecendo meus erros e mudando o meu jeito de ser. Trazendo para mim a sua moral, não a minha. Não a minha. A minha é muito perdida. Nós estamos nos deixando levar, às vezes, por uma mensagem de WhatsApp, que não tem sentimento, e a mensagem chega e você já sente como se fosse algo errado. Nós estamos deixando levar por coisas que a gente olha na sociedade e começamos a tomar partido sem sequer conhecer o assunto. Nós temos que ter dono de nossa vida, só da nossa. Fica um toque, hashtag cuida da sua vida. Porque cuidar dos outros, você não vai te dar nada. Dá nada. Então essa moral que nós temos hoje, analise você. Toda a profundidade do teu espírito. Veja suas atitudes, os teus desejos. Aonde vão te levar? Divaldo perguntou para Joana de Ângeles, como é que eu vou saber se eu estou no caminho certo? Sabe qual foi a resposta? Analisa teu pensamento. Se ele estiver em conformidade com Cristo, você já sabe que tem os anjos aí. Se não, imagina quem são as suas companhias. Paulo de novo, nós estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. Que nuvem é essa? Se não são nossos irmãozinhos desencarnados, que habitam em nós conforme a nossa condição moral, pela nossa vibração. Se eu tenho raiva, eu vou agregar as pessoas que têm espíritos que estão com raiva. Tá? E da mesma maneira que eu usei o WhatsApp aqui com Jesus, também é assim do umbral, viu, gente? Ele não precisa estar do lado de você, não. É só ele sentir a sua vibração. Aí ele está aqui, ele fala assim para você, manda um WhatsApp lá xingando. Você vai deixar isso aí assim? Você não vai revidar, não? Não tem esse pensamento na gente? Você não está com vontade de chutar a canela dela? Tá. Não é? Não é? Que pensamento você está? Que vibração você está vivendo? Que moral você está absorvendo? O manancial do Cristo é infinito, fecundo, não acaba nunca. Toda vez que você der um passinho na evolução espiritual, é exponencial. E quando você chegar lá em cima, você vai ler essa mesma conversa, o mesmo evangelho, que ele é universal, essa lei não é da Terra, gente. Essa lei é do universo. E você vai extrair dela aquilo que você já consegue ver. Por isso que ele disse, de todo o seu entendimento. Porque se eu trouxer Paulo aqui, ou Pedro, para falar dessa estranha moral, eu trouxer, ó, quem vê pensa que eu tenho alguma coisa. Imagina. É diferente. É muito diferente. Aí volto eu a questionar vocês, que eu quero que vocês esqueçam. Vocês podem esquecer tudo que eu disse aqui hoje. Mas não esqueçam de observar qual é a sua moral. A sua conduta. Eu vi a seguinte frase. Todo mundo passa pela faixa de pedestre na hora que você quer, aquela faixa contínua. Todo mundo passa. Por que eu não posso passar? Porque é errado. Não é porque todo mundo faz, você tem que fazer. Aí é a hora que você começa a olhar para você. Não, está errado.
vou fazer. Quem estaciona aqui em vaga de idoso? Não mente que o mentor está do lado. Eu já sempre falei isso. Agora, chegando na doutrina espírita, minha irmã, a gente aprende que tem sempre um anjo da guarda conosco. Então essa brincadeira é para dizer o seguinte, eles estão vendo o que nós estamos fazendo. Né? Quem cortou fila? Hã? Do carro. Está todo mundo entrando aqui, você vai lá na frente assim. Alguém aqui? Não, né? Nós já estamos no patamar evoluído. Todos nós fazemos. Você quer ver uma coisa? Você já andou na rua com... Você quer ver uma coisa? Você já andou na rua com pressa e um casal de idosos na sua frente? Qual a vontade que você tem? Vamos ser sinceros. Né? Algumas pessoas pensam assim, podia cair, né? Eu passo. Qual é a moral? Só eu primeiro. É o meu jeito. Tem que ser minha hora. Alguém que fica nervoso quando alguém atrasa, quando você quer alguma coisa? Fica. A gente não sabe esperar. Né? A gente põe tudo nos outros. Nunca é nosso. Nunca é a gente. Nunca. Aí eu fico tentando imaginar como as pessoas nos veem. Esse Hernando não tem jeito. Ó. Deve ser assim. Então, se você esquecer tudo que foi dito aqui, só pensa numa coisa quando chegar na sua casa. Pega o evangelho. Alguém tem o Evangelho segundo o Espiritismo em casa? Quem tem? Levanta a mão. Ó, faltou alguns aí. Dá para comprar na livraria, né? Lê esse capítulo. Ó, lê esse capítulo quando você fizer o Evangelho no lar. Quando você fizer o Evangelho no lar, fala assim, ó, hoje eu vou ler esse capítulo. Leia ele, mas leia. São 4 páginas, pequenininho. E traga para você ali e fala assim, onde eu estou nessa história? Como é que eu uso Jesus? Pode ser o 15, 16 e 17 também. Também. Como é que eu uso Jesus na minha vida? Jesus podia dar um jeito no vizinho. Né? Eu vou fazer o evangelho aqui agora, eu vou pedir para ele. Jesus, não dá para o senhor fazer esse vizinho mudar lá para a Bahia? Não é? A gente começa a pedir para ele coisas para satisfazer o nosso ego. Não é isso? Né? Para a gente ficar feliz. Jesus podia me ajudar agora, né? Tá na hora, né? É diferente você pedir uma coisa para ele para a sua vida com a moral já certa. Eu vou te contar uma história. Hoje vai ter meio-dia? Avisaram eles? Essa história, quem conta é um palestrante espírita. Ele estava em São Paulo, precisava pegar um avião para o Nordeste, e chegando no aeroporto ele recebe um WhatsApp. Olha o WhatsApp aí. Que uma amiga muito querida tinha acabado de entrar na UTI que estava com uma pneumonia dupla. Ele ficou muito abalado. E aí você pode trazer essa história para você. Pensa em quem você ama. Tudo bem? Ele ficou muito abalado. Ele falou, como assim? Eu saí daí, eu estava bem. Em questão de 3 dias, como é que ela pega a pneumonia dupla e vai para a UTI? Volta, porque os médicos falaram que a situação é grave. E ele conta que ele entrou no avião e tomou um choque. E ficou assim, o que eu faço? E aí ele falou uma coisa que a gente deve fazer sempre. Ele falou assim, sabe quando você conversa com seu amigo? Porque para a gente mudar nossa moral, a gente precisa trazer Jesus mais perto. Tirar ele dessa distância que a gente imagina e trazer ele como um amigo, sabe? Aquele amigo que você, ou amiga que você tem a certeza de poder abrir seu coração. E ele falou assim, não faz isso comigo. Deixa eu pousar lá. Eu quero ver ela antes dela ir. Aí depois você faz o que você quiser. E ele falou que ele ficou desesperado. E quando ele pousa lá, chega no hospital, a irmã dele fala, ela acabou de sair da UTI. Interessante, né? Qual que é a lição? Por que você, nas coisas do mundo, você põe Jesus a sua última opção? Você primeiro pensa no vizinho que vai te ajudar, no político que pode te ajudar, no chefe que vai te ajudar, no encarregado que pode te ajudar, em todo mundo pode te ajudar. Mas Jesus é a sua última opção. Enquanto deveria ser a primeira. A primeira. E aí ele fala uma coisa que eu faço agora. Eu faço. Põe Jesus para tudo. Pede para ele todas as coisas. Pede. Mas não adianta você pedir assim, essa vizinha podia desencarnar. Não. Porque ele ama ela igual ama você.
Ah, vamos fazer mal para a pessoa? Não, porque ele ama todos igual. Se você pedir alguma coisa para prejudicar alguém, ele não vai te dar. Ele não vai te dar. Não vai. Não vai. E aí, o que nós temos que aprender com essa lição? Abasteça-se. Como assim, né? Abasteça-se de coisa boa, de momentos bons. Não seja tão duro com você. Eleva. Seja mais suave com a tua vida. Deixa as coisas para lá. Cumpra o teu papel que lhe cabe. Só o seu já está bom demais. Não precisa cuidar do papel do outro. Não espere que o teu companheiro vai ser como você quer. Ou a sua companheira. Não vai. Ali tem um espírito imortal com históricos que vai ter que viver. E que se você estiver do lado, você faz parte disso. Você não caiu de paraquedas ali. Então, seja mais suave com a vida. Nós estamos vivendo um momento difícil que nós precisamos de você. Você que já tem um pouquinho de Jesus, pelo amor de Deus. Há pessoas se desesperadas, esperando apenas uma palavra para que ela seja salva. Usa o que você já tem do Cristo. Se você não quiser dizer nada, só chega perto da pessoa que está sofrendo, senta do lado e fala assim, eu estou aqui. Eu não vou sair do seu lado. Nós vamos passar isso junto. Usa isso. Você sabe por quê? Sabe por quê? Quem vai ganhar com isso? Você. Porque Jesus te olha e fala, ali sim tem uma alma comprometida. Ali sim tem uma alma com a moral que eu ensinei e que o mundo deturpou. Ali sim tem uma pessoa que eu espero que chegue aqui no meu reino. Porque enquanto a gente estiver só para nós, Jesus disse, se fizesse só para os seus, que mérito tem? Porque é fácil amar aquele que nos faz tudo. Agora, amar aquele que é contra nós, que é o problema. Que pensa diferente de nós, que é problema. Então, leva para hoje, no domingo, na hora que você estiver fazendo a macarronada, que hoje tem macarronada em casa, viu gente? A lição moral que você tem, o que você já tem, e você fizer uma análise fria, você vai ver que você já tem muita coisa boa. Muita coisa boa. Se você fizer uma análise da existência que você tem nessa encarnação, você vai ver que você já mudou muita coisa. Então, usa isso para as pessoas que ainda não conhecem o que você já viveu. Fala para as pessoas, essa cicatriz você não precisa ter. Sabe por quê? Porque se você for nesse caminho, você vai ter essa cicatriz aqui, ó. Então, eu estou te falando, não vai para esse caminho, meu irmão. Não escolha esse caminho. Escolha a moral do Cristo. Qual que é a moral do Cristo? Para resumir, fazer aos outros aquilo que você gostaria que vos fosse feito. Pensa nisso. Abasteça-se de Cristo na sua vida. Muito obrigado. Eu faço a prece, né? Eu faço a prece. Vamos serenando nossos corações, aproveitando esse momento, relaxando-se na cadeira. Aquele que sentir a vontade pode fechar seus olhos. A prece, meus irmãos e minhas irmãs, é um momento seu com Ele, com a sua religiosidade, com a sua espiritualidade. Pensa nele agora. Pensa do seu jeito. Imagina Ele sorrindo para você. Esse é o seu momento. Fala para Ele em pensamento aquilo que você está sentindo. Fala para Ele. Diga, tira do seu coração tudo o que te aflige. Conta também das tuas esperanças, dos teus sonhos. Fala para Ele o que você deseja. Ele está te ouvindo. Porque você é amado. Muito amado. Incondicionalmente.
E Ele sabe que, das vezes, pela nossa ignorância, nós não sabemos nem pedir. Mas Ele compreende isso. Muitas das vezes a gente esquece, mas Ele também compreende. Pede para Ele um minuto de paz, a certeza dos meus passos. Agradece o pão e a água que tu come e que tu bebe. Agradece pela saúde física, mas agradece pelas dificuldades que te ensinam e pelas bênçãos da alegria que Ele já aconteceu em sua vida. Agradece. Seja grato, porque o sentimento de gratidão te liga diretamente ao Cristo. E com esse sentimento, Senhor, nós humildemente pedimos que nos abençoe no dia de hoje, os nossos familiares, e que nos dê essa bênção durante a nossa semana. Que assim seja.